Nessa aula a gente vai falar sobre ciclos de mercado, certo, pessoal? Então basicamente existem 3 momentos nos ciclos de mercado, que é o momento do mercado de alta, 2, o momento do mercado de baixa e 3, o momento do mercado lateral. Então o seu grande objetivo como investidor é comprar no momento onde o mercado está em baixa, onde os preços estão lá embaixo, e você quer vender quando o mercado estiver em alta, certo? Isso deveria ser algo simples, uma regra básica, porém a maioria das pessoas gosta de fazer exatamente o oposto. Quando os preços estão lá embaixo, que o mercado caiu um monte, ninguém está interessado no mercado. Todo mundo fala, pô, isso aí eu sabia que era furada, não devia ter investido, talvez esteja na hora de você vender, eu sabia que o Bitcoin ia a zero. E aí, quando o Bitcoin volta a subir, que ele rompe máximas históricas, que todo mundo que comprou lá atrás está em um lucro gigantesco, é nessa hora que as pessoas decidem que elas querem comprar, que elas viram valor no ativo e que elas querem entrar no jogo. Elas vêm e perguntam pra você, pô, será que ainda dá tempo de eu entrar? Eu tô muito tarde, ainda dá pra ganhar dinheiro, sem ter estudado, sem ter se posicionado no momento correto. Então isso aqui é extremamente importante que você entenda esses ciclos e a hora de comprar e de vender. Então existe uma regra básica para você começar nos seus investimentos, que é que você deve comprar na baixa e você deve vender na alta, certo? Se você já leu o livro O Investidor Inteligente, de Benjamin Graham, você vai saber que essa é uma das principais lições que ele passa nesse livro, e esse livro, inclusive, o Warren Buffett fala que é o melhor livro sobre investimentos. Se tem uma coisa que eu tirei desse livro, foi essa lição. Você quer comprar quando está baixo, quando ninguém está interessado, quando todo mundo acha que vai a zero, quando o sentimento é medo, você quer comprar e você quer vender quando todo mundo está entrando no mercado, quando o sentimento é de euforia, quando a gente rompeu máximas históricas, você está pensando em vender, certo? Sobre isso, você não precisa acertar o fundo ou o topo, certo? Você nunca vai acertar onde é exatamente o fundo do mercado de baixa ou onde é exatamente o topo do mercado de alta. Você quer fazer o quê? Você quer ir vendendo, chegando próximo do que você acredita que pode ser o topo ou o fundo. Então a dica de ouro é você sempre aportar aos poucos. Quando você acha que a gente está muito perto do fundo, por exemplo, lá em 2022, quando eu comecei a acumular Bitcoin, eu estava comprando Bitcoin a 30 mil, eu comprei Bitcoin a 25 mil, a 20 mil e eu consegui chegar a comprar até a 15 mil. Não importa se a gente estava no fundo ou não, eu fui dividindo os meus aportes e para mim eu estava fazendo um preço médio próximo do fundo. Da mesma forma que chegando em 2025 agora, Bitcoin acima dos 100 mil dólares, eu vou fazer o quê? Eu vou ir vendendo o meu Bitcoin aos poucos, conforme eu achar que a gente esteja próximo do topo, certo? Então você quer comprar baixo, você quer vender alto e você vai ir dividindo esses aportes. Então agora vai a pergunta de ouro, certo? Como que eu sei quando a gente está no momento de alta e quando que eu sei quando a gente está no momento de baixa? Falando sobre o Bitcoin, o mercado de criptomoedas, a gente tem algo que é super conhecido no meio, que são os ciclos de 4 anos, certo? A galera fala que são os ciclos do halving, onde o que acontece com o preço do Bitcoin? Se você reparar aqui, toda vez que a gente tem um ano de halving do Bitcoin, eu já expliquei o conceito para vocês, a gente costuma iniciar um movimento muito forte de alta para o Bitcoin. Esse movimento, normalmente, ele dura o ano de halving inteiro e ele dura também praticamente o ano inteiro do ano pós-halving, certo? Então, o primeiro halving em 2012, ele iniciou aqui um ciclo de alta e foi terminar lá no final de 2013. 2 anos de alta. Normalmente, depois disso, após o ano pós-halving, né, o que seria depois de 2013 e 2014, a gente costuma ter um ano inteiro só de quedas, destruição total no preço, certo? Então 2014, um ano só de queda, e aí aquele ano que está entre o ano de queda e o próximo halving, costuma ser o quê? Costuma ser um ano meio lateral, um ano meio sem graça, que ele não sobe muito, não cai muito, um ótimo momento para você fazer o quê? Acumular e comprar criptomoedas. Depois disso, novamente, chega o ano de halving, 2016, isso aqui tá marcando certinho início e fim desses anos, tá, galera? A gente começou novamente movimento de alta, durou aí, né, quase 2 anos, ele acabou lá no final de 2017, e aí 2018 a gente teve o quê? Um ano forte de baixa, certo? Bom, pessoal, então basicamente esses são os ciclos do halving, certo? Se você simplesmente tivesse seguido isso até hoje com o Bitcoin, o mercado de criptomoedas, você teria tido ótimos retornos, certo? Então isso sim é algo que a gente tem que levar em consideração, porque até hoje os ciclos sempre se repetiram,
mas infelizmente não é o único fator que você tem que olhar, certo? Na verdade, tem mais um grande fator que eu acho que todo mundo deveria acompanhar, que na verdade eu acredito ser o grande responsável por movimentar os mercados, que é a liquidez global. Então por isso eu coloquei aqui como regra número 2, a liquidez global é o que realmente move os mercados. E não sou só eu que estou falando isso para vocês, mas alguns dos maiores investidores de toda a história, como por exemplo Stanley Druckenmiller, também se baseiam muito mais na liquidez do que qualquer outro fator para fazer os seus movimentos. Então aqui eu vou citar uma fala dele, tá? Onde ele falou que os lucros não são o que movimentam os mercados como um todo, e sim o Federal Reserve. No caso aqui, ele estava falando do mercado de ações, né? Ele está falando sobre lucros, mas o ponto principal dele é que você tem que focar nos bancos centrais e nos movimentos da liquidez, e não em outros fatores, como por exemplo, se você está analisando criptomoedas, tokenomics, ou o que o projeto faz, e sim a liquidez que vai movimentar os mercados como um todo. Então ele coloca aqui ainda que a maioria das pessoas no mercado está buscando lucros e medidas convencionais, mas é a liquidez quem movimenta os mercados. Esse cara aqui, para quem não conhece, ele foi um dos maiores gestores hedge funds do mundo e por mais de 30 anos ele conseguiu ótimos resultados no fundo dele. É um cara sério e você também deveria levar a liquidez global muito a sério. Então agora a gente vai analisar alguns dados, alguns gráficos para ver de fato o quanto que a liquidez global realmente influencia nos mercados. Então esse primeiro gráfico aqui, ele mostra o quanto que alguns dos maiores ativos do mundo são correlacionados com a liquidez global. E você pode ver aqui que o ativo que é mais correlacionado com a liquidez é o Bitcoin. O Bitcoin tem uma correlação de 83% em um período de 12 anos com a liquidez global. Ou seja, se a liquidez começar a subir, o Bitcoin deve começar a subir. Se a liquidez começar a cair, o Bitcoin deve começar a cair. Além dele, você tem aqui também, né, o SPX, que é o SP500, as maiores empresas da bolsa norte-americana também são muito correlacionadas com a liquidez. Então aqui a gente tem um gráfico que mostra tanto o desenvolvimento do preço do Bitcoin, nessa linha azul, como o desenvolvimento do crescimento da liquidez global nesta linha laranja, certo? E você pode ver que conforme um vai crescendo, o outro vai crescendo também, e quando a gente tem ali, né, uma queda na liquidez, o Bitcoin também teve um certo movimento de queda. Se vocês observarem este outro gráfico aqui, aí vocês vão conseguir ver melhor ainda essa correlação. Então o que a gente tem aqui? Novamente, em preto a gente vai ter o preço do Bitcoin e em azul aqui a gente vai ter a liquidez global. A diferença é que neste gráfico aqui a gente tem essas linhas verdes e laranjas aqui, né, que mostram o quê? O crescimento da liquidez global ano após ano, certo? E olha que interessante, se você vê quando a liquidez global bate os seus picos, né, quando ela está no seu ápice, bate justamente junto com o quê? O topo do ciclo do Bitcoin. E quando a gente tem uma queda na liquidez global, quando as pessoas enxugam a liquidez, ela chega no seu fundo, bate justamente o quê? Com o fundo do Bitcoin. Então isso foi uma realidade no último ciclo lá em 2020 e foi também uma realidade lá em 2018-19. Quando a liquidez chegou no seu máximo, o Bitcoin estava encontrando o seu topo histórico daquele ciclo e quando ela chegou na sua mínima, também o Bitcoin estava na sua mínima histórica. Em 2014 também não foi tão perfeita a correlação no topo, né? Mas no fundo a gente teve uma ótima correlação. Se você quiser acompanhar esse gráfico, você pode acessar ele no BGeometrics. Na verdade, eu incentivo que você entre no link que eu vou deixar aqui na descrição e dê uma olhada para você ver de fato o quanto isso realmente é correlacionado. Então agora nos resta a pergunta de como que eu faço para medir a liquidez global, certo? E para isso a gente vai utilizar um indicador que é chamado de M2. Ele é um indicador que mede o dinheiro de fácil acesso que a gente tem na economia. Então, sejam notas, dinheiro que você tem no seu banco ou dinheiro que você consegue resgatar facilmente para gastar, todos eles vão ser somados na medida do M2. O M2 ele vai juntar o dinheiro em circulação dos principais bancos centrais do mundo, como por exemplo os Estados Unidos, Banco Central da Europa, da China, do Japão e das principais economias do mundo. Então para isso a gente vai acompanhar o crescimento do M2 e quem que vai influenciar, né, o crescimento ou a diminuição do M2 são justamente os bancos centrais, por meio do que? Da taxa de juros e o quantitative easing e o quantitative tightening. São conceitos que a gente falou muito na nossa primeira aula desse curso e se você ainda não assistiu, eu recomendo fortemente que você pause,
vá lá assistir e depois você vote nesse vídeo. Então vamos lá, primeiramente vamos falar sobre como que a taxa de juros influencia no crescimento ou na diminuição da liquidez global. Lembra lá na primeira aula onde a gente falou que os bancos criam dinheiro ao invés de empréstimos. Então, quanto mais eles emprestam, mais eles estão criando dinheiro. Quanto menos eles emprestam, menos eles estão criando dinheiro. Se você joga as taxas de juros lá em cima, tá muito caro para você pegar um empréstimo, logo as pessoas vão pegar menos dinheiro emprestado, ou seja, você vai diminuir a velocidade com que os bancos criam essa liquidez. Agora, se você joga a taxa de juros lá embaixo, as pessoas vão ser mais estimuladas a pegar esses empréstimos, ou seja, a liquidez começa a aumentar porque o banco está criando mais dinheiro. Então agora vamos ver um exemplo prático aqui de como que a taxa de juros influencia na liquidez nos mercados. Então lá em 2020 a gente teve, né, a pandemia da Covid-19 e os governos eles precisavam fazer o quê? Eles precisavam estimular as suas economias, eles precisavam injetar liquidez na economia, porque senão a gente poderia viver uma grande crise, um grande crash nos mercados, certo? Então aqui, nesse gráfico, a gente está vendo a taxa de juros dos Estados Unidos. Normalmente, se a gente está acompanhando esses dados, a gente vai acompanhar a economia dos Estados Unidos porque é a maior do mundo, e eles pegaram e jogaram a taxa de 2,5% para menos de 1%, certo? Ela chegou a ser 0,25%, depois ela ficou em 0,5% por muito tempo, tá? Isso daí faz com que o que aconteça? As pessoas pegam mais empréstimos porque os juros está muito mais barato e a gente tem um aumento na liquidez global. Então aqui em 2020 vocês podem ver que a liquidez global começou a aumentar de forma muito rápida, junto também com o preço do Bitcoin. Porém, chega um momento onde tem tanta liquidez, eles colocaram tanto dinheiro novo no mercado, que a gente tem um grande problema que acontece, que é o quê? A inflação, certo? Então lá em 2022 a gente chegou em níveis altíssimos de inflação e nessa hora a preocupação do Fed, do Banco Central, não é mais estimular a economia, e sim controlar a inflação, porque o dinheiro está se desvalorizando muito. A inflação nos Estados Unidos chegou à casa dos 9%. E nessa hora eles fazem o quê? Eles vão pegar e vão aumentar a taxa de juros. Fica mais caro para você pegar um empréstimo, as pessoas vão pegar menos empréstimos, menos dinheiro em circulação. Então eles pegaram e jogaram a taxa de juros de 0,5% para mais de 5% em um curto espaço de tempo. E vamos ver o que aconteceu aqui. A liquidez começou a ser enxugada, começou a cair, e a gente teve ali, né, o fundo próximo do fundo do Bitcoin. Então isso aqui é mais ou menos como que a taxa de juros vai influenciar na liquidez. Mas não é somente a taxa de juros que vai influenciar na liquidez global, a gente tem também o QE e o QT, certo? Se você lembra lá da nossa primeira aula, o QE seria o Quantitative Easing, a expansão quantitativa, onde os bancos centrais vão criar dinheiro para injetar esse dinheiro na economia. Eles vão fazer isso por meio da compra de títulos de dívida do governo, certo, pessoal? Então, novamente, lá quando a gente teve a pandemia, o governo precisava de dinheiro para distribuir cheques de auxílio, estímulo, não deixar a economia quebrar. Ele fez o quê? Ele imprimiu títulos de dívida, acionou o Banco Central vai lá, compra esses títulos de dívida com o quê? Com o dinheirinho novo que acabou de sair do forno. Dessa forma, eles injetam dinheiro na economia. Além do QE, a gente tem também o QT, certo? Que seria o quê? Eles fazerem justamente o inverso dessa operação. A inflação está muito alta, muito dinheiro circulando, eles precisam controlar a inflação, eles vão fazer o quê? Eles vão começar a vender esses títulos que eles compraram no mercado, e esse dinheiro que as pessoas estão comprando, os títulos do Fed, ele vai pegar e vai retirar da economia, diminuindo assim a liquidez. Então vamos ver no gráfico aqui na prática como que isso aconteceu. Então nesse gráfico aqui eu tenho o balanço do Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos. Se vocês observarem, lá em 2020, o que aconteceu? O Fed começou a expandir o seu balanço, certo? Expandir a quantidade de ativos, de título que eles tinham. Quando isso está acontecendo, eles estão expandindo o seu balanço, eles estão fazendo o quê? Imprimindo dinheiro, colocando na economia. Chega 2022, a inflação estava muito em alta, eles vão mudar, né? Isso aqui era o que a gente chamava de quantitative easing, eles começaram a vender esses ativos e começar a retirar dinheiro da economia para controlar a inflação, ou seja, quantitative tightening, certo? E novamente a gente vai ver isso afetando diretamente a liquidez neste gráfico, né? No caso aqui, vocês estão vendo o gráfico do Bitcoin, 2020, 2021 foi um ano forte de alta,
2022 foi um ano forte de queda porque a gente estava tendo aperto quantitativo, remoção de liquidez na economia. Só para a gente finalizar esse assunto, então, vamos ver onde que você pode acompanhar essas decisões, né? Sobre a taxa de juros, sobre aperto quantitativo, expansão quantitativa. Tudo isso você pode acompanhar nas reuniões da FOMC, as reuniões do Banco Central dos Estados Unidos. Eles têm algumas que acontecem ao longo do ano, né? No caso aqui, vocês têm as datas que vão acontecer agora nesse ano de 2025, e essas reuniões, elas são televisionadas, você consegue acompanhar elas ao vivo, e nelas o Fed vai falar se eles vão cortar a taxa de juros, se eles vão aumentar a taxa de juros, o que eles estão esperando da economia, se eles esperam mais cortes daqui para frente, menos cortes, se eles vão continuar esse aperto quantitativo, se eles vão mudar para uma expansão quantitativa, e para isso eles vão analisar vários dados econômicos como geração de empregos, crescimento do GDP e mais um monte de coisa que a gente não vai falar nesse vídeo, mas nessas reuniões eles vão te passar uma visão da onde que o Fed acha que a economia está andando, certo? Eu vou deixar esse site aqui linkado, CME Group, que nele você consegue acompanhar, né, as datas, as previsões do mercado. Deem uma explorada nesse site, que ele é muito interessante. Então, só para a gente fechar aqui com chave de ouro, eu vou falar para vocês onde que a gente está hoje no mercado e mais ou menos como que eu utilizo essas informações na minha análise, na minha tese de investimento. Então, o Fed agora, em 2024, no ano passado, fez o primeiro corte na taxa de juros, depois de um longo período somente aumentando essas taxas. Se você observar o gráfico do Bitcoin, no momento que eles fizeram esse corte, lá em setembro, o Bitcoin começou um forte movimento de alta. E desde então, o Fed vem cortando aos poucos a taxa de juros. E aí, você vê aqui neste gráfico também a expectativa, né, do Fed daqui para frente ao longo do ano, certo? Então esse aqui é o Fed Dot Plot, não vou explicar para vocês hoje como ele funciona, mas basicamente o que esses pontinhos aqui estão nos indicando é a expectativa do Fed para quantos cortes eles acham que vão acontecer ao longo do ano de 2025. E na última reunião, que aconteceu em dezembro, eles falaram que eles esperavam mais 2 cortes na taxa de juros. Ou seja, a gente ainda espera alguns cortes na taxa de juros, mas talvez não seja um ano de grandes cortes. Eles ainda estão um pouco preocupados com a inflação. Fora isso, outro dado muito importante que a gente acompanha é sobre o Quantitative Easing ou Quantitative Tightening. No momento, o Fed está ainda num período de aperto quantitativo. Eles publicaram esse documento sobre a reunião, né? Você pode ler o documento sobre a reunião ou então assistir ela ao vivo, onde eles falaram aqui embaixo que está grifado, ó, que o comitê, o Fed, vai continuar reduzindo o seu balanço, continuar vendendo os seus ativos. Para quê? Para tirar liquidez da economia, enxugar essa liquidez. Então o Fed claramente não está em um movimento de pura expansão, quantitative easing, baixas taxas de juros, que nem a gente viveu lá em 2020. Mas sim, a gente ainda espera alguns cortes, então 2025 pode ser um ano promissor. Então era isso que eu tinha para falar para vocês sobre ciclos de mercado. É extremamente importante que vocês acompanhem esse tipo de dados, as decisões dos bancos centrais, como que a liquidez global está andando, para você conseguir tomar decisões mais fundamentadas e bem informadas quando você estiver fazendo os seus investimentos, certo? Então é isso, se você gostou desse vídeo, já destrói o like aí embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber mais vídeos como esse, e eu te vejo novamente na próxima aula.